Transmissão aqui ao vivo. Vamos aqui, acabando de acertar aqui, que nós começamos uma transmissão aqui que deu errado. Mas agora já estamos beleza. Estamos acertando tudo aqui que deu, tudo vai dar certo. Boa noite, amigos. Sou Maurício Mococa. Estamos hoje com mais uma transmissão ao vivo. Nós fizemos uma tentativa no primeiro, deu umas coisas erradas aqui, nós tivemos que modificar. Mas agora já está tudo ok. Agora já estamos com a transmissão já em dia. Agora está tudo ok. Deixa eu ver se o BM aqui, o Chico Edito. Bem-vindo à live, boa noite. Eu vou aqui tirar uma aqui que deu errado aqui. Agora estamos certinho, agora estamos dentro dos esquemas aqui. Pessoal que chegar na live aí, tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta. E vamos trabalhando na live aí, que nós trabalhamos a live sempre com as perguntas. E nós vamos fazer a demonstração das variônicas, como é de sempre, de costume, né? Essa é a número 2. Você pode trabalhar com ela com comando de voz ou trabalhar com diamante ou ouro na câmera dela. Você desenrosca ela, coloca diamante ou coloca ouro na câmera. Tampa. Então uma boa rosca para não perder. A outra a mesma coisa. E também você pode trabalhar com ela com comando de voz. Você comanda o que você quer caçar e ela caça o que você comandar ela, que é caçado pela radiestesia. A pessoa usa a própria energia para comandar. Então essa é o carro-chefe nossa, é as que mais vende nossa. E também nós temos o pêndulo, que também pode ser trabalhado com testemunho e pode ser trabalhado também com... Ele pode ser trabalhado também com comando. Tem uma corrente, tem 60 centímetros. E essa corrente você pode andar com ela, passar o dedo na argola dela e andar, carregar ela em pé. Conforme você comanda ele, ele vai balançando para frente e para trás e te dando a direção para você andar do que você comandou. E também pode ser trabalhado aí com um testemunho na câmera. Você pode colocar o testemunho, ouro ou diamante aqui na câmera dele e não precisa trabalhar com o comando. Você não quer colocar nada, você comanda o que você quer caçar. E também ele pode ser trabalhado também em cima da mesa, em cima de fotografia, testemunho em cima da mesa, gráfico, foto no celular, pode trabalhar de várias maneiras. Aí o pessoal que tiver interesse aí, a descrição fica sempre embaixo do vídeo. Então sempre nós colocamos a descrição embaixo do vídeo.
Lembrando, pessoal, que entrar na live, não esquecer de dar o joinha para nós, para dar uma força aí para nós, para o canal poder crescer, porque o YouTube possa mandar esse vídeo para mais gente. Nosso amigo Chicredito aí tiver alguma pergunta, fica à vontade aí, pode perguntar sem problema, porque a nossa live nós não trabalha com nada escrito e outra, é mais sobre as perguntas, sobre as variônicas, sobre o pêndulo e outras coisas também. E o pessoal que tiver interesse aí pelas variônicas também, pelo pêndulo, esse mês nós estamos com promoção entre tanto do pêndulo como das variônicas. Nós estamos com promoção direto pelo canal e também direto lá pelo Mercado Livre. Lembrar o pessoal aí do joinha. Não esquecer de dar o joinha para nós aí, para dar uma força para nós. Vamos dar uma acertada aqui na... Aqui fica meio torcido aqui, fica meio desajeitoso aqui. Lembrando aí o pessoal que as variônicas, quando você trabalha com elas, com comando, você diga para ela que você quer caçar a variônica. Me dá a direção de um veio de ouro, você tá com elas na posição certa. Você dá 3 passos à frente, ela vai te dar a direção que você vai andar. Então se ela vai para aqui para a esquerda, você só vira e vai para a direção que ela apontou. Se ela apontou para a direita, você vira e vai para a direção que ela apontou. Se ela não virar para lado nenhum, você caminha reto. Então é muito simples de usar ela. O RA, bem-vindo à live, boa noite. Então para usar elas é simples demais, é fácil, fácil, fácil. Ontem nós tivemos um fato que aconteceu aqui. Uma pessoa estava desaparecida e eu fui chamado para achar a direção que essa pessoa estava. Então nós começou, eram umas 9 horas da noite, quando foi ali para as 11 horas da noite nós conseguimos achar. Não posso entrar em detalhe do nome da pessoa, mas foi feito um BO na delegacia, essa pessoa desapareceu, já estava com mais de 24 horas desaparecida. E a família estava preocupada, então eles me chamaram para ver se eu conseguia localizar a direção que ele estava. E por sorte que ele estava até perto. Eu consegui diminuir a distância para 4 quilômetros com as variônicas. E
Nesses 4 quilômetros, eu fui 2 quilômetros à frente, dei outro comando, elas já me mandaram na lateral. E a gente acabou achando essa pessoa. Então, são os fatos que acontecem no dia a dia. E o pessoal sabe que a gente trabalha com esse tipo de material, então não ficou difícil para achar. O RA, essa pessoa, ela brigou com a família e, e saiu falando que ia se matar. A família não acreditou muito, mas depois que passou um certo tempo que não apareceu, aí a família começou a ficar preocupada. Falou, realmente ele deve ter ido para algum lugar e ter se matado. E na verdade não se matou, ele estava bem perto, estava na vila. Então, aí localizamos ele e ele foi encaminhado de volta para casa dele. A gente não pode entrar muito em detalhe porque envolve as autoridades, né? Então é um fato muito importante. Por exemplo, se eu tivesse gravado um fato desse aí, vixe, seria um sucesso no canal. Mas não pode ser gravado porque a autoridade não aceita gravar. Mas o importante é que terminou tudo bem. Porque isso é o seguinte, quando você tem o nome da pessoa completo, data de nascimento, tudo certinho, é fácil você localizar a direção que essa pessoa está casuariônica. Tanto você pode localizar casuariônica como você pode localizar com pêndulo. E para mim ainda foi mais fácil ainda que mandaram o nome completo, data e ainda mandaram a foto dele. Então foi. Localizei a direção que ele estava e fui encurtando o espaço até chegar em 4 quilômetros. A hora que chegou em 4 quilômetros, eu peguei a minha caminhonete, andei uns 2 quilômetros, dei outro comando. As varas já me deu a direção para o lado esquerdo. Eu falei, se for para o lado esquerdo, ele está dentro da cidade, que era, ao final era a vila, então já estava dentro da cidade, então já não tinha mais problema, quer dizer que já não estava no mato. Se fosse mais 2 quilômetros para frente, já estaria fora da cidade, já estaria na beira da estrada, no mato. Então foi uma caça rápida. E é assim que as variônicas também, elas caçam a pessoa que afoga, por exemplo, o cara afoga em rio. Você pega a canoa, passa o comando para as variônicas e ela vai te dar a direção para você ir no rio. Ali ela te dá uma direção, a direção que ela te der rio abaixo, você vai descendo. A hora que elas virar pro lado do barranco ou virar para trás é porque você está passando o lugar. Então, se elas virou pro barranco, você já ali pode descer os mergulhadores ali que o afogado tá lá dentro. E esses dias para trás mesmo foi testado aí, ó, 2 que afogou no rio lá no Mato Grosso, lá foi tirado com ela. Então as variônicas, se você levar elas mesmo a sério mesmo e praticar mesmo com elas e ter uma boa energia, você faz muita coisa com elas. São muitas coisas que você pode fazer com elas.
ela te dá a resposta de muitas coisas. Então é umas coisas muito interessantes. Esses fatos aí de ontem aí, de vez em quando acontece, de vez em quando estão me chamando aí para alguma coisa. Às vezes roubo também, caça, chama também para dar direção da onde, para onde foram. Então sempre tem umas coisas aí meia. Mas são coisas também que a gente não fala. É isso aí, a gente não fala nem em casa praticamente. Lembrar o pessoalzinho do like aí, não esquecer do likeinho aí, dá um likeinho pra nós. Nós estamos aí com 4 aí. E aguardar alguma pergunta aí pra nós continuar trabalhando aí a live. Hoje nós fica com a live um pouco mais curta, porque hoje é sexta-feira, né? Hoje o pessoal quer se preparar mais cedo aí pra ir numa churrascaria ou ir a algum lugar comer uma pizza. O pessoal quer ir namorar um pouco. Então é sempre. Então, quando é ali para as 9h30, 10 horas, é hora de sair. De primeiro, de primeiro, quando era 10 horas, era a hora que nós estávamos voltando. Agora não, agora 10 horas, 11 horas é a hora de sair. Então as coisas mudou muito, né? Então é naquele tempo nosso lá, quando era 10, 10 e pouquinho, opa, já é hora de voltar para casa. Então era 10h30, mais tardar 11 horas estava em casa. Hoje o pessoal sai 11 horas, meia-noite para voltar no outro dia de sol quente. Então a coisa ficou muito mudada, né? Luizar, boa noite, bem-vindo à live. Se tiver alguma pergunta, manda aí para nós. A nossa live aqui, nós trabalhamos com as perguntas. O pessoal vai perguntando, nós vamos respondendo aí, trabalhando ela. Bom, R.A., de que modo você perguntou? É com as variônicas ou pela magia? Se for pela magia, tem como você transmitir para aquela outra pessoa o que você quer. E se for com as variônicas, tem como você perguntar para as variônicas te dão a resposta como se fosse a outra pessoa. Isso é possível. Ô Elson, boa noite, bem-vindo à live. Ô Wesley, o Tocantins tanto tem diamante como tem ouro. Tem algumas regiões aí que tem sim. O ouro ele está esparramado praticamente no Brasil inteiro. Tanto diamante. Agora o problema é que às vezes tem região que ele está muito fundo. Então a questão às vezes é de fundura. Porque o satélite às vezes ele dá com uma região não tem diamante, não tem ouro, mas é o seguinte.
É porque o satélite também pega raso. Diamante, o ouro mesmo, ele não pega mais do que uns 10 metros. Agora tem o lugar aí que tem ouro aí que tá 80, 100 metros de fundura. Aí o satélite não pega essas regiões. E às vezes quando o cara olha lá, mas não tem histórico de diamante aqui. Aí também não caça. Ele não procura ver se acha. É que nem muitas regiões. O Mato Grosso aí, uns 50 anos atrás também, não se falava em ouro lá. Era muito pouca gente lá que sabia que tinha alguma coisinha de ouro por lá. Hoje descobriu que mais da metade do Mato Grosso tem ouro. Ouro e raso. Roraima, mesma coisa. Amazonas, mesma coisa. Estado de São Paulo mesmo. O cara, não, estado de São Paulo não tem ouro. A primeira mina de ouro está lá em São Paulo. A primeira mina de ouro do Brasil mesmo foi achada em São Paulo. E hoje está dentro da cidade. E ainda tem ouro até hoje nela. Por exemplo, eu moro aqui numa cidade. Na minha cidade, na minha região, aqui beirando, aqui uns 50, 60 quilômetros aqui beirando, não tem diamante. Mas se eu andar 100 quilômetros para a direita, eu já vou dar numa outra cidade que a região tem diamante. Se eu subir uns 150 quilômetros para a esquerda, também eu vou dar no outro lugar lá também, no mesmo rio que passa aqui, só que naquela região lá acha algum diamante. E já para a direita tem uns par de rio diamantífero. Então a coisa é o seguinte, às vezes você tá numa região aí, mas poucos quilômetros para frente, as coisas mudam tudo. Uma outra coisa também que a gente fala muito também, às vezes uma região ela não tem, por exemplo, ouro, não tem o diamante, por exemplo, aqui onde eu moro, tem lugar aqui que tem ouro, só que tá fundo. Digo, o mais raso que eu achei não pode mexer. Agora, veja bem, não é porque não tem ouro, não tem diamante, que não tem mineral, que não tem pedras preciosas valiosa. Por exemplo, nós temos um lugar, um riozinho, que é um riozinho, olha, não dá 3 metros de largura no pé da serra. Você vê as lindas opalas de fogo que dá. Quer dizer que então a questão é essa, às vezes não tem uma coisa, mas tem outra. Então toda região, uma coisa ou outra ela tem, todo lugar. Isso tanto faz aqui no estado de São Paulo, estado de Minas, Tocantins, Mato Grosso, tudo, tudo, tudo. Tudo é a mesma coisa. Não tem uma coisa, tem outra. E eu conheço muitos garimpeiros que eles saem atrás, por exemplo, de diamante. Se eles não achar diamante, eles não olham mais nada. Já nós não, nós já saímos atrás para caçar. O que nós achar de valor, por exemplo, é uma opala bonita, uma águia bonita também, que dá para você fatiar, dá para você fazer alguma coisa bonita dela, dá para você vender também. Então para nós também tudo é dinheiro, você não pode perder a viagem. E outra, hoje tem o pessoal que estuda. O pessoal que estuda precisa desses mineral para estudar. Por exemplo, você te pega lá 10 quilos de pedra lá comum de basalto. Você anuncia ela, você vende. Por quê? Porque você precisa dela para estudo. Você pega lá uma ágata bonita lá, coloca para vender, você vende. Por quê? Porque você também precisa estudar ela. Uns precisam para estudar e outros precisam para decoração. E outro para coleção. Então, tudo tem valor. O cascai, por mais comum que seja o cascai, ele tem valor. Porque você precisa dele para cascaiar uma estrada e muitas outras coisas. Então não tem mineral sem valor. Então são umas coisas muito interessantes.
É que nem o dia que eu achei um meteorito. Eu tava batendo num rio, tava fazendo um teste para diamante nele, fiz o teste lá, não deu nada. Aí eu saí lá de baixo, parei a caminhonete perto de uma ponte, de lá perto da ponte eu achei um meteorito. E eu não tava caçando meteorito, eu tava fazendo um teste lá embaixo no rio. Aí saí pra cima para vir embora, dei um comando para as variônicas lá para ouro, lá em cima, e ela me jogou pra baixo. Eu falei, "Ó, mas caramba, eu tava lá embaixo, agora eu vou voltar." Aí chegou na beira do barranco, quase chegando perto da ponte, ela, ela indicou pro barranco. Chegou no barranco, ela cruzou. A máquina tinha passado e tinha amontoado um pouco de terra na beirada. E o meteorito estava no meio. Uma coisa interessante. Eu não estava caçando meteorito, mas achei um, não estava, quer dizer, acabei achando que não estava caçando. E o que eu estava caçando eu não achei. Então coisa simples. Mas quando eu cheguei no Rio, eu já sabia que não tinha diamante, porque eu já tinha feito um comando para as variônicas e não deu diamante. Então, mas mesmo assim eu bati peneira. Por quê? Porque o problema é o seguinte, quando você bate a peneira, você pega lá uns cascais, você dá umas peneiradas, você vê o que que tem no meio desse cascai. Porque não tem diamante, não quer dizer nada. Às vezes tem outros mineral, tem lá água marinha, tem alguma coisa que apareça ali. Às vezes dá algum vestígio ali também, de outras coisas. Então sempre é importante. A pessoa, por exemplo, saiu para caçar, leva as variônicas, leva a bateia, leva umas peneiras. Então sempre ele está analisando o que que tem ali. Então isso é importante. Agora, o Brasil é muito rico em mineral. Ixi, é muito, mas muito rico mesmo. É a mesma coisa lá no Ceará. Há um tempo atrás, aí, uns 20 anos atrás, o pessoal fala, Ceará não tem ouro. Hoje já começou a corrida no Ceará também atrás do ouro. E é também rico em ouro. E outras pedras preciosas também. Lá tem mais de 300 tipos de mineral. Agora imagina, urânio, cobre, vários mineral tem lá. Granito mesmo, lá tem ó, várias qualidades. Agora, de uns tempos pra cá, de uns 10 anos pra cá, é que o pessoal começou a descobrir que o estado é rico em mineral. E a vantagem que tem no Ceará é que é tudo raso. Lá os mineral lá tá bem raso, porque até 1 milhão de anos atrás ele lá era mar. Se uma variônica é maior do que a outra, tem problema na hora dela cruzar, né? Porque, por exemplo, eu pego uma variônica, uma tem 30 centímetros de a parte nivelada dela, a outra tem 40. Na hora dela cruzar, ela fica complicada. E na hora de você fazer pergunta, algumas coisas para ela também complica também. Então é só cortar o pedaço da que tiver maior e pronto. E também lembrar o pessoal, se for usar a variônica, não usa nada de ferro nelas, nada de ferro, nada de alumínio, porque senão elas não servem para comando. E mesmo assim ela teria que ser de cobre ou então teria que ser latão.
RA aí em Minas é difícil. Pode acontecer ter algum mato, algum lugar ainda meio reservado, que é mato há muitos anos. Pode até ter. Mas o que tava rasinho, meio por cima aí, o pessoal já achou. Porque Minas é muito batido, há mais de 500 anos. Minas é batido atrás de ouro, ouro e diamante. Agora, ouro fundo, assim com parte aí de 50 metros, 60, 80 metros de fundura, Minas tem ouro demais da conta. Mas muito ouro mesmo. Se a pessoa tiver disposto mesmo a abrir uma mina chão adentro, ele vai achar muito lugar que tem muito ouro ainda. Agora, por cima do chão, quer dizer que já foi bem procurado. Eu falaria aí que 95% já foi tirado de riba. Mas os que estão embaixo mesmo tá com 95% sem mexer. Você vê que as minas antigas, o cara abria, por exemplo, ele chegava numa serra, ele achava o ouro dentro, no pé da serra por dentro. Ele abria um buraco ali e ia entrando pra dentro da serra. Ia buscar o ouro lá embaixo, lá onde está. Agora hoje não, hoje o pessoal, por exemplo, na maior parte das regiões aí, o cara tá caçando ouro raso ainda. Por exemplo, no Mato Grosso, a maior parte das minas é céu aberto. É tudo ouro aí com 20 metros de fundura, no mínimo. Trabalha com maquinário dentro. Pá, carregadeira, caminhão, tira tudo de dentro. Agora passou de sair pra cima, vai ficando um pouco mais difícil, né? Mas mesmo assim, ainda tem mina aí que já tá aí bem funda. E também os veios, né? Você pega aqueles veios que tem o ouro em pó, às vezes você passa pra baixo também, ele acaba. Então você tirou aqueles veios lá, você já parte pro outro. Agora você imagina como é que o ouro é complicado. Você tem uma montanha, a montanha formou uma montanha em cima daquele ouro. Agora você imagina como é que foi para há quanto tempo que esse ouro estava no planeta. Por exemplo, o ouro mesmo, ele sofreu duas interferências no planeta. Foi duas destruições do planeta, ele sofreu essas interferências, porque nos cálculos que se tem aí, esse ouro, esse pó de ouro foi esparramado no planeta a, a uma média de 5 milhões, 4 milhões e 800 milhões de anos. Quer dizer que com 4 milhões e 500 milhões de anos, houve uma interferência que revirou o planeta e derreteu muita geleira e caiu muito meteorito. Muitos cometas caiu direto aqui. Aí, bom, começou, já, já fez um monte de montanha, um monte de coisa e descongelou muito. Aí, com esse descongelamento, já ficou quase impossível a vida. Com 2 bilhões e 500 milhões de anos, começou outra outra chuva um monte de meteorito, um monte de cometa caindo aqui no nosso planeta. Revirou tudo a Terra com ouro, com tudo de novo. E isso foi misturando. Então pode ter ouro aí enterrado aí a 1.000 metros de fundura. E aonde o ouro está derretido porque pegou fogo. Porque o ouro não caiu derretido aqui. Ele caiu uma nuvem, uma espécie de uma poeira grossa. Cobriu o planeta. Agora, aonde derreteu, aonde pegou fogo. Caiu o meteorito, pegou fogo e foi queimando, foi derretendo, grudando em pedra, misturando com pedra, derretendo junto com pedra e assim por diante. Então, essas histórias aí, a pessoa, por exemplo, entra aí no Google aí, pega essas histórias aí, vai ver que a coisa é muito interessante.
Vai ver que é tão interessante o ouro que outros seres vieram para o nosso planeta atrás desse ouro, porque eles precisam do ouro, muito antes dos humanos. É a mesma coisa a pessoa entrar no Google e pegar a história lá de Atlanta. Então, se a pessoa quiser aprender mesmo sobre isso aí, é pegar a história de Atlanta, eles vão descobrir que outros seres vieram para o Brasil e começou a minerar o ouro. E depois eles precisavam de mão de obra. Aí vai ver o que que aconteceu lá, para eles criar essa mão de obra. Depois daí para frente, o que que aconteceu com essa mão de obra? Depois a Atlanta afundou, foi destruída, mas uma parte se salvou, que foi para o Egito. Então é uma série de coisas aí para ser estudada. O RA, esse ser era extraterrestre, era seres de outro planeta. Porque esse ser aí é o seguinte, eles podem tomar forma, eles tomam forma assim, forma que eles quiserem. Forma de gente humano, forma de animal, só que eles não são humanos, são energia, pura energia. E é justamente essas histórias aí que pouca gente conhece. Muito pouca gente conhece as histórias. Quer dizer, conhece as histórias, mas não pega as histórias a fundo e não medita sobre essas histórias e não procura entender. Às vezes você pega lá, você lê a história lá, ou vê ele falando a história, a pessoa não medita, isso aí é besteira. Mas quando você pega os fundamentos de tudo, até hoje, você chega a uma conclusão que tudo é verdadeiro. É aí que aí é que muda o pensamento da pessoa. Mas enquanto a pessoa não tiver certos conhecimentos e não procurar entender esses conhecimentos, então ele nunca vai chegar a nada. Ele não vai chegar a conhecimento, um conhecimento harto. Agora, quando a pessoa começa a perceber que tudo se move através da energia, é a energia que dá forma para tudo, aí a pessoa começa a ter um pequeno conhecimento. É um pequeno. Aí conforme ele vai meditando, ele vai graduando, vai melhorando, ele vai buscando mais conhecimento. Só que as pessoas que chegam a esse estágio, por exemplo, de aprender a conhecer que tudo é tomado forma pela energia, nunca mais ele é a mesma pessoa de antes. Por que que ele não é mais a pessoa de antes? Porque antes ele acreditava em besteira. A partir desse momento ele não acredita mais em besteira. Então essa bola de fogo aí são viajantes, né? São energia viajante. Esses viajantes aí, eles passam, abastecem e vão embora.
Então é que nem nós estávamos falando, a pessoa que quando ele começa a pegar um certo conhecimento, ele muda. Ele muda. Não tem como ele ser mais, o pensamento dele ser igual era antes. É a mesma coisa, o cara pega um conhecimento, ele aprende que tudo é a energia que dá forma. Para você criar alguma coisa, você precisa do pensamento. E o pensamento comanda a energia. A energia dá forma para aquele pensamento, aquilo que você quer fazer. Você fala, vixe, eu preciso fazer um negócio aqui, mas olha, eu já cacei para todo lado e não acho como fazer. Já revirei aí no Google, para todo lado, no YouTube, e não sei como fazer. E você fica com aquilo na cabeça. Às vezes você vai até dormir, às vezes dormindo você acha o fundamento. Por quê? Porque a tua energia está te ajudando, ela tá tentando te dar a forma para você fazer aquilo certo. Agora, quando a pessoa aprende que esse planeta ele está onde está e tudo se move através da energia, aí é que as coisas mudam mais ainda. Por quê? Porque fala, opa, peraí, então já me ensinaram muita coisa errada. Já me falaram tanta mentira que agora eu estou descobrindo a verdade. Então é essas coisas aí que muda a pessoa. O que muda a pessoa não é a pessoa aprender a fazer magia, aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo, não. O que muda a pessoa é a pessoa conhecer a verdade. Ele conhecendo a verdade, ele muda. Porque ele sabe que muita coisa que ensinaram para ele, ensinaram tudo errado. Porque era de interesse daquelas instituição ensinar errado. Para que as pessoas não aprendessem a verdade. Então essa é a diferença. Agora, para a pessoa ser um sábio, não precisa fazer magia, fazer levitação, atravessar o rio sem, por cima da água. Não precisa isso aí. Ele pode até chegar a esse ponto, mas para ele conhecer a verdade, ele não precisa disso. Ele não precisa, às vezes, nem usar variônica para conhecer a verdade. Mas as variônicas ajudam a pessoa a conhecer muitas verdades. Esse é um fato. É um fato e é um fato que está aí para qualquer um ver. E para qualquer um tentar fazer. Agora, não é que as variônicas também faz tudo. Aí a pessoa fala, vixe, mas através desses pedacinhos de ferro, de metal, a minha energia faz tanta coisa com isso aqui. É aí que a pessoa começa a ficar pensando. Caramba, se a minha energia trabalha com esses metal, o que mais que ela pode trabalhar será, hein? Então eu acho que qualquer pessoa pode pensar isso. Por mais fraco que seja a inteligência dele, acho que ele pode pensar isso. Porque na verdade não tem energia fraca. Ela é mal comandada. Então aí toda a energia são fortes. Em Deus que ela seja bem comandada. É a mesma coisa as variônicas. Se você usa a tua energia bem comandada para comandar as variônicas vai fazer tudo correto. Se você usa, você dá um comando mal comandado para tua energia passa para as variônicas, vai dar tudo errado. É a mesma coisa também de falar para a pessoa, falar, fulano, Deus te deu uma energia para você. Quando você nasceu, antes de você nascer, quando você já entrou lá no outro, Deus te deu uma energia para você usar. E você usa ela 24 horas por dia, ou pro bem ou pro mal. Ou desejando as coisas que é dos outros, desejando ruindade pros outros, mas você usa ela. E a única hora que você não usa ela, que você mesmo não comanda ela, é quando você está dormindo, que ela comanda sozinha. Ela comanda sozinha para fazer os desejos teus, aquilo que você deseja. Ela tenta impulsionar para que aquilo aconteça.
Se você deseja mal lá pro teu vizinho, você tá dormindo, ela vai te ajudar você a levar alguma coisa de ruim lá para ele. Então, você levanta cedo, você tem que pedir perdão dos pecados que você cometeu dormindo. Que você não estava comandando tua energia, mas tua energia é tua. E você tem que pedir perdão daquilo que você errou à noite. E de dia é a mesma coisa. Chegar à noite você tem que pedir perdão daquilo que você errou durante o dia. Você usou tua energia errada. Porque nós não costumamos falar pecado, mas às vezes nós temos que falar para a pessoa entender melhor. Então, durante o dia, até a hora de você ir dormir, você comanda a tua energia. Então, a partir da hora que você dorme, ela passa a agir sozinha e ela comete erro. Ela comete erro dormindo. E muitos. Por quê? Porque aquilo já está no teu pensamento durante o dia. Então, à noite, ela começa a se mexer sozinha. Agora, você levantou cedo, você tem que pedir perdão dos teus erros que você cometeu à noite dormindo. Por quê? Porque senão aquilo que ela começa a dar forma, aquelas coisas ruins que aconteceu à noite. E a partir da hora que a pessoa aprende que só tem a energia, você desencarnou, só sobra a energia, mais nada. E essa energia, ela pode seguir para um plano melhor. Ou ela pode ficar aqui. Se ela ficar aqui, ela fica aí por um determinado tempo, ou às vezes até uma pessoa conseguir encaminhar ela para um plano de recuperação. Fora disso, ela fica aqui. E outra coisa, um pequeno detalhe, você não segue, a hora que você desencarna, um pequeno detalhe, você não segue direto para um plano melhor. Por quê? Porque não segue, ali você tem que estar 100%. Não é 95, não é 99,9%, é 100%. Tua vida tem que estar 100%. Até na hora que você vai morrer, você ainda tem que pedir perdão dos teus erros. Se você não conseguir pedir perdão dos teus erros, você não segue plano melhor. Se você morrer de desastre que não der tempo de você pedir, você não segue plano melhor. Pode ser criança, pode ser velho, pode ser novo, pode ser o que for. Não segue. É, criança que nós diz aí acima de 6, 7 anos, que já tem algum entendimento, não segue. Agora os anjinhos, os novinhos, que não tem entendimento nenhum ainda, eles seguem. Esse segue direto. Agora, pessoa que morre matado, que suicida, nenhum desses segue para um plano direto. Isso fica tudo aqui. Agora, você quer um conhecimento. Quando a pessoa conseguir um conhecimento desse, conseguir saber que realmente não segue e ele tem prova, porque hoje você tem que falar as coisas, mas as coisas têm que ser provadas. E é por isso que de primeiro muitas coisas era complicado, porque você não podia falar. Você não podia falar que essas pessoas desencarnadas que não seguem um plano melhor, ela fica aqui na Terra. Porque o povo antigo foi lá que ia pro inferno. Então. Agora, se o inferno for aqui na Terra mesmo, então é aqui mesmo. Agora, hoje você consegue falar com esse pessoal. Você quer uma prova melhor do que isso? Se você consegue falar com ele? Se morrer um parente teu, você sabe que ele não era boa pessoa, enganava as pessoas, traía a mulher, já matou outra pessoa. Essa pessoa não vai mais para melhor mais de maneira nenhuma. E o outro, o enterro dele vai para o cemitério e ele volta para casa dele. Então é os conhecimentos, esses conhecimentos que a pessoa vai tomando, é que vai mudando a vida da pessoa.
A pessoa fala, vixe, a coisa não é o que eu pensei e é tudo diferente. Agora, essas instituições aí, qual é a verdade que eles ensinam? E qual é a verdade? Que nós não podemos até nem falar por aqui, porque a gente pode ter problema. Igual eu já comecei a ter um problema de uma vez. Agora, e qual seria a reação do mundo se todo mundo conhecesse a verdade? É outra pergunta também. Às vezes o mundo tem que ser do jeito que ele é mesmo, vai saber. Porque se todo mundo conhecer a verdade, o mundo seria diferente. Planetas, todo mundo, todo ser humano seria diferente. Agora, muitas dessas coisas aí tá vindo aí. O pessoal tem aí agora, tem muitos meios para aprender, tem muitos meios para ver. É, tem muita coisa que a pessoa fala, não, eu não acredito, eu só acredito vendo, então tenta ver. É, que faz que nem o outro lá, o outro não acreditava que as variônicas procuravam um espírito, ele foi caçar o espírito, mas ele tentou e viu. Então, né, o outro falou, ah, eu não acredito que uma energia pode falar num rádio. Se você sintonizar numa rádio que ela tá fora, tá só o local dela, ele não acreditava, foi tenta fazer. Ele fez com o celular, agora ele acredita. Quer dizer, então a pessoa que não acredita, ele tem que tentar fazer. Faça. Ninguém é obrigado a acreditar. É obrigado a acreditar se ele fizer e realmente comprovar, então ele acredita. Agora, aqueles que acreditam e já vai fazendo, já conforme tudo certinho, é outra questão. Aqueles que não acreditam, tenta fazer e para depois ver. É que nem uma pessoa falou pro outro. Fulano, ah, você faz magia coisa nenhuma. Se você faz magia mesmo, pega esse cara que tá no caixão e coloca ele de pé. O cara falou, ah, pois tá feito aí, eu vou colocar ele de pé. Foi lá na beira do caixão, lá fez a magia dele lá, o cara saiu dentro do caixão e ficou em pé. Aí o cara que pôs o cara lá de pé, que fez a magia, falou pro outro, falou, agora vamos ver se você é bom mesmo também. Faça ele falar. O outro pegou, só mediu o rumo da porta e vazou. Porque não era de nada. Então, só que aquele que falou, aquele que saiu fora, ele acreditou. Falou, é, realmente o negócio é. Ele achou que não era possível. Ô Hermes, bem-vindo à live. Ô Hermes, fazer uma viagem astral é possível sim, se a pessoa meditar, fazer uma boa meditação, tiver um bom treinamento, né? Porque não é só a pessoa querer. Se a pessoa tiver um bom treinamento, uma boa meditação, é possível sim. É possível a partir da hora que você vai dormir, você sair, a tua energia sair do corpo e você pode ir aonde você quiser. Mas isso exige um treinamento e meditação muito boa. Não é para qualquer um, não. Quer dizer, é para qualquer um se a pessoa se esforçar, né? Ele fizer uma boa meditação e continuar fazendo um treinamento. E ele tem que ser um bom discípulo. Mas um bom discípulo para ele chegar a esse ponto.
Porque quando você chega a esse ponto, você é um mestre, já não é um discípulo mais. Então essa pergunta aí que você fez, ela é longa, ela tem muita coisa para ser conversado, ser explicado, falado. Então ela é bem longa. Então essas viagens astral você faz a partir de que você sai do teu corpo, a tua energia sai do corpo e faz a viagem. Agora fora disso aí, eu já vi um monte de lorota por aí. Muito aí tapeando os outros aí. Então isso aí, se você fizer uma pergunta dessa aí para qualquer mestre aí, eles vão te falar a mesma coisa, vai falar, é possível sim. Se você tiver bastante meditação, conseguir meditar, você deita, meditou, você tem uma energia harta para isso. É, você tem proteção para proteger teu corpo enquanto você está numa viagem. Porque seu corpo tem que estar protegido, porque se chegar alguém ali, ou uma outra energia ruim ali que atacar teu corpo sem a tua energia estar ali, a morte desencarna rapidinho. Então, quando você volta, teu corpo já desencarnou, você já era. O coração parou de bater. Então, você tem que ter proteção. E só para você conseguir concentrar energia, ter esse tipo de proteção, vixe, é uma proteção que a gente usa ela 24 horas por dia. Você pode usar uma proteção aí do fogo, da água, do vento, da terra. Depende daquela que você vai concentrar. Então, mas essas viagens é possível sim. Tanto é possível que no futuro aí, esse ano, talvez eu vou dar umas dicas aí como o cara começa a meditar para começar, ele ter um comecinho, vamos dizer assim, para ele começar a meditar e começar a tentar fazer essas viagens. Porque essas viagens ela não é feita assim de uma vez, você sai daqui e vai para os Estados Unidos, não é bem por aí. Para quem não tá, quem não é um mestre não faz isso. Então ela é começada devagarinho. Ela é começada aos poucos. Por exemplo, eu estou sentado aqui na minha cadeira. Se eu meditar aqui que eu estou em outro lugar, eu vou adormecer, meditando eu adormeço. E assim que eu adormecer, a minha energia vai sair. Ela vai sair, vai naquele lugar para ver o que eu quero ver lá. Se eu quiser estudar lá, eu vou para lá, a minha energia vai para lá e estudo o que eu preciso estudar lá. Agora, isso tem um começo que é fácil, você vai começar a meditar, você vai começar a concentrar. Só que existe os preliminar. Não é que você vai fazer uma viagem já começando do começo. É a mesma coisa da... Por exemplo, esses dias eu coloquei um vídeo aí pro pessoal que quer começar a treinar a levitar. Veja bem. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você começar a levitar as mãos. E depois você vai levitar os braços, depois os pés. E com o tempo você vai tentar levitar o corpo inteiro. Agora, uma viagem astral, uma viagem que nós falamos aí, que você sai do corpo e vai para outros lugares, que nós não chamamos de astral, chamamos de viagem. Simplesmente é viagem. Você vai onde você quer, você sai da tua casa, vai na casa do vizinho, o vizinho, você olha tudo lá e o vizinho não vê você. É a mesma coisa de uma energia desencarnada. Ela está dentro da tua casa, você não vê ela, mas ela está lá dentro. Morreu um parente teu lá, o parente está lá. De vez em quando ele está lá te visitando, sei lá, e você nem vê ele. Agora, isso aí é a mesma coisa. Viagem astral é mais ou menos esse tipo aí. É o ser, tua energia sair do corpo e ir em determinado lugar que você quer. Agora,
Quando você desencarna é a mesma coisa, a tua energia sai do corpo. Vamos dizer que você não segue para um plano. Mesmo que você seguir para um plano melhor, mesmo lá você também vai conseguir locomover de um lugar para o outro muito rápido. Por exemplo, você pode chegar nos Estados Unidos em questão de segundo, 2, 3 segundos. Agora você imagina um lugar pertinho aí de 400, 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Isso não dá nem tempo pra você piscar o olho, você já foi e voltou. Então é a mesma coisa no nosso pensamento. Pensa num lugar longe que você foi, aquela hora que você estava lá. E marca no relógio quanto tempo você levou para pensar e quanto tempo você levou para voltar na realidade. Então essa viagem astral que fala é a mesma coisa isso aí. Só que isso existe uma preparação muito grande. Isso aí a pessoa estiver pensando em começar, em ser um discípulo, tem coisa, muitas coisas aí, tem muitos preliminares, muitas coisinhas para o cara que também já ir meditando, pensando antes. Não é umas par de coisa. Agora, nada impede a pessoa também de praticar aí, por exemplo, a viagem. Vamos supor, o cara quer aprender a levitar, mas ele não quer aprender a levitar, ele quer aprender a fazer essas viagens. Ele pode começar a meditar para isso, não tem problema nenhum. Agora, ninguém vai garantir para ele se ele vai levar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, ou nunca vai conseguir. Então ninguém pode garantir isso para nenhum iniciado. Então essa é a verdade. E a mesma coisa é a levitação. Ninguém pode garantir que o cara vai conseguir atravessar andando em cima do rio, andar em riba das águas lá no mar. Mas ele pode conseguir, não é impossível. Ele pode conseguir, porque outros já conseguiram. Não foi um só não, outros já conseguiram. Agora, tudo depende de meditação e concentração. Agora, a pessoa quando tem certo interesse para certas coisas, ele começa a procurar. Então, se a pessoa tem interesse, ele começa a procurar, ele vai descobrir que há grandes mestres, mas grandes mestres no planeta. Ele vai descobrir isso. Ele vai descobrir que tem grandes mestres, que faz grandes coisas. Agora, por que que esses mestres não estão na televisão e não estão aí no YouTube? Porque eles não querem saber, eles não querem ensinar para ninguém, eles não querem fazer graça para ninguém. Eles não têm que fazer isso. Mas você vai descobrir que tem grandes mestres. Tanto tem mestre do lado bom, como tem grandes mestres do lado ruim. Tem grandes mestres aí do lado negro. E tem muitos grandes mestres aí branco. Branco, dourado. Então, quando a pessoa tem um certo interesse por esse assunto, ele vai descobrir que realmente há grandes mestres. Se você vê aí Japão, China, Índia, Brasil, vários lugares do mundo. Bom, gente, nós já estamos aí já com bastante tempo já dessa live, nós já estamos quase para encerrar ela. Hoje foi uma live aí muito, muito aproveitosa, com umas perguntas muito interessantes. A pergunta do Ernst mesmo foi muito interessante, a do RA foi muito boa. E do Aloysio também foi uma pergunta muito interessante.
Bom, o Hermes, a energia quando ela sai do corpo para ir para outra dimensão, por exemplo, é uma viagem que o cara tem que estar muito bem preparado para elas. Porque essas outras dimensões são umas dimensões, por exemplo, quando a pessoa desencarna a energia dele, se ela seguir para uma dimensão, ela segue para outra dimensão. Agora, quando a pessoa sai do corpo, a energia sai do corpo e segue essas dimensões, já é um outro preparo muito grande, mas muito grande. E poucos mestres conseguiu fazer isso. Poucos. Eu acho que entre todos não chegou meia dúzia. Agora, você fazer uma viagem aqui, por exemplo, na nossa própria dimensão, que é a nossa, é uma coisa. Você, por exemplo, sair para a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, oitava, aí já a coisa já é bem mais complicada. Aí você precisa ter um preparo muito grande. Mas não é possível, não é impossível. Se teve gente que fez, não é impossível. Oi, Emir, bem-vindo à live. Eu não entendi, aqui é cordão de prata. TV cordão de prata. Bom, pessoal, tiver mais alguma pergunta aí? Agora, voltando a essa pergunta aí do Hermes, esse negócio aí de, por exemplo, que muita gente fala aí, dimensão, qual é tal, dimensão isso, dimensão aquilo. Muitas dessas histórias que a gente vê aí é muita história. Quer dizer, as dimensões existem. Só que esse pessoal que fala nisso aí, eles nunca teve em dimensão nenhuma. Nunca saiu nem daqui. Então a gente vê muita coisa no YouTube aí que é tudo farso. É tudo conversa fiada. Eu vejo aí os caras, porque eu tô falando com espírito, tá na veio da dimensão não sei da onde, que papapá. Veio de dimensão coisa nenhuma. Tudo enquanto é coisa ruim, tá tudo aqui na Terra, não tem nada pra dimensão nenhuma. Então o que não desencarnou, não subiu um plano melhor, a energia dele não é uma boa energia que possa ser usado lá para voltar à Terra, para fazer alguma coisa de bom para a humanidade, é, ou para ser reencarnado, essas outras energias tá tudo aqui na Terra. Ele não tem nada de dimensão, não. Essas energias tá tudo aqui. E outra coisa, esse negócio de céu, inferno, isso aí é tudo conversa. Isso aí é tudo conversa para boi dormir. Ah, é. Esse, Amir, essa pergunta tua é o seguinte, eu já vi muitos comentários sobre esse negócio. Mas nunca vi nada de concreto. Quer dizer, comentário e certas coisas já vi. Agora, como é que a pessoa vai sair do corpo e vai deixar um cordão de prata lá para proteção? E se outra pessoa for lá e tirar o cordão de prata de lá? E aí? O que que acontece? Quer dizer que a pessoa vai ficar sem proteção, então. Esse negócio de coisa de prata aí, eu acho que nem vampiro isso aí não espantava. Então eu.
Porque a proteção quando o cara sai do corpo não tem nada desse negócio de prata, cruz, isso aí é tudo conversa, isso é tudo besteira. O... Quando ele sai do corpo, ele tem que usar um dos 4 elementos da terra. E se ele não tiver mesmo com os poderes de um desses elementos para proteger ele, o corpo dele enquanto ele sai, não tem nada outra coisa que protege ninguém. Esse negócio aí de usar um terço de prata, usar uma corrente de prata, um crucifixo de prata, isso aí nós não acreditamos nisso não. Mestre nenhum na Terra acredita nisso. Ah, sim, é magnetita, o Amir. A foto, né, da Life aí é magnetita. Ah, mas eu já ouvi falar desses cordão de prata aí, que teve muita bruxa que usava essas coisas. É, o planeta tem mesmo. É várias partes vibratórias, mas a energia que se move tudo. Tudo tem energia, tudo se move. Tem coisa que se move que não dá para nossa vista perceber, mas se move. O planeta está sobre energia. O dia que ele não tivesse energia mais, ele despenca. Porque nós não é o planeta que está apoiado em nada. Nós estamos no espaço. Para baixo de nós tem mais, para cima tem um outro tanto. Então é desse jeito. O ímã tem uma frequência vibratória, né? É como se fosse um ímã. O planeta está como se fosse grudado num ímã. Agora, a nossa energia não é ímã. Tem nada a ver com ímã. E outra, a energia também que nós comandamos ela não é um ímã. Mas o ímã, ele serve, por exemplo, ele serve para muitas coisas. Em causa de doença, tem algumas doenças que podem ser tratadas com ímã. E já tem outras que não pode. O ímã ele é uma coisa que nosso planeta ele é toda energia, mas não é essa energia de ímã não. É a mesma coisa que você pegar uma energia desencarnada aí e falar, vou passar o ímã no você. Você vai embora. Ele não vai nem se mexer do lugar, vai dar risada de você ainda. Agora usa a tua energia pra você ver como é que a coisa muda com ele. Isso aí sobre a frequência do diamante, isso aí já foi muito falado, mas nada foi provado. Agora, o que importa no nosso planeta é justamente uma coisa.
somente esses detalhes é o que mais importa. Se você pegar uma folha, ela tem energia. Se você olhar o cachorro, ele tem energia dele. E a energia do cachorro não é a energia do cavalo. Porque se fosse baseado em imã, seria o mesmo imã do cavalo. Então não tem nada que esse negócio de imã, é coisa de diamante, isso aí é tudo superstição que foi criando ao longo do tempo. A única coisa realmente aqui no planeta que a gente verifica e comprova é que tudo tem energia. Por exemplo, você pega lá a água tem a energia dela. Por exemplo, a energia elétrica tem a própria energia dela, que não tem nada a ver com a energia nossa. É parecido, mas não é igual a nossa. Então, por exemplo, tudo que você pegar, um pedaço de plástico, qualquer um pedaço de papel, cada um tem a sua própria energia, não, nenhuma tem a energia da outra. Agora, é isso que a gente para e vê. Quando o Criador criou tudo, ele criou tudo com energia. E qual a energia que ele usou em tudo? Ele usou a própria energia dele. Cada coisa com a energia que precisava. Não mais nem menos. Mas cada coisa com sua energia. Quando ele criou a energia, quando foi criada a energia, por exemplo, do ser humano, é, foi aquele quantidade de energia, mas usou a energia do Criador. Agora, então quando você começa a analisar essas coisas, você começa a perceber que muita coisa foi coisa criada, foi coisa que veio criando ao longo dos tempos, o cara veio escrevendo história, veio escrevendo livro, e isso, aquilo outro, mas nunca provaram nada, nada de nada. A única coisa que nós conseguimos provar no planeta é que tudo tem energia. Isso, qualquer pessoa aí que não precisa ser muito inteligente não, pega um par de variônica aí, ele consegue provar que tudo tem energia. E ele consegue provar a energia de cada coisa. Pega um pêndulo, ele faz a mesma coisa. Ele consegue provar que tem energia. Agora, é muita criação que foi criada, foi muitas coiseiras que vieram pelo caminho, muita superstição que criaram. Agora, existe certas coisas que têm certos limites. Por exemplo, o cara que ele tem uma certa meditação, que ele fala com o espírito, o espírito responde para ele, e isso é possível. Isso é possível. Agora, porque nós acreditamos no começo, para ter uma ideia do que eu, por exemplo, acredito, a criação nossa começou em Atlanta. Então vocês vejam bem, se tem alguém aí na live que está pensando que a criação nossa foi criada igual falam em certas igrejas, está enganado. Quem criou o ser humano foi a energia superior, bem, muito superior ao ser humano. Depois que eles criou o ser humano, depois que foi introduzida a energia. Então é muito pessoal aí que tem umas crenças aí esquisitas e pensa num monte de besteira. Então tão tudo meio que errado. O dia que eles começar do começo, começar lá de Atlanta e vir até onde nós está, eles vão começar a perceber que a coisa é bem diferente do que eles pensam. E outra, e precisa estudar um bocado, porque são vários livros, são várias coisas, e você tem que estar sempre baseando uma coisa com a outra.
Amir, pelo que eu tô vendo, você é bem informado. Realmente a magnetita existe, sim. Existe no cérebro humano. Os microcristais da magnetita é que dá uma certa inteligência, não é toda a inteligência do ser humano, não. Que a maior parte da inteligência do ser humano, ela vem através da energia. São os conhecimentos. Mas a magnetita, ela tem uns microcristais que ela vai parar no nosso cérebro através da água. Então, quando nós tomamos água, esses microcristais é introduzido no nosso sangue. Então, eu já vi que você tem um conhecimento muito bom. E esses microcristais, eu vendo para laboratório a magnetita em pó. E essa magnetita lá, ela é submetida a uns processos lá que é tirado os microcristais. Que, por exemplo, a cada 10 quilos lá, acho que eles conseguem tirar 1 grama desses microcristais apurados. Esses microcristais é aplicado, é colocado no meio do sangue para aplicar na veia das pessoas que têm problema no cérebro. Isso aí vai para vários hospitais aí, vários lugares aí eu tenho vendido que vai para lá. É interessante. E tem muitas pesquisas que estão sendo feitas ultimamente também com esses microcristais em outras áreas, em outras doenças. E também é usado para fazer pintura também, as pinturas que o pessoal faz nos carros, para não enferrujar, você mistura na tinta, outro mistura na tinta, pinta a parede para colocar o quadro, que ela contém, por exemplo, ela tem uma aderência muito boa para imã, porque é um pó de ferro, né? Fora dos microcristais é um pó de ferro. Só que é um pó de ferro natural, né? Ele não enferruja, porque ele vive dentro d'água e não enferruja. Agora, há uma infinidade de coisas. Também já vendi para um estádio também na Bahia, para os caras fazerem a demarcação lá, para as câmeras. A hora que o cara levanta o pé do chão, a câmera conseguia pegar a sola do tênis levantando do chão, através da magnetita que estava na tinta. Então é uma série de coisas aí que tem, Emir. Eu não sei com o que você trabalha, se você é formado em alguma coisa aí, mas é muito importante tuas perguntas. Bom, gente, nós vamos encerrar. Nós estamos com uma audiência muito boa ainda, estamos com 9 ainda. Nós, quando tá com 10 aqui, nós estamos ótimo. Por quê? Porque o nosso canal aqui por exemplo, a gente vai trabalhando as perguntas, a gente vai respondendo as que pode da melhor maneira possível. Às vezes a gente erra também, porque errar também é humano. E é isso mesmo, foi na época do Marco mesmo. Tá certinho. Bom, gente, eu quero agradecer todo mundo aí que participou da live. Nós ainda estamos com a Mir aí, fez umas perguntinhas, mas agora vamos deixar para a próxima. Minha live, se ela ficar muito longa, depois o pessoal não consegue ver ela inteira, porque muita pessoal vai ver do celular, não é do notebook. E agradecer aí o Hermes, com boas perguntas, o Amir também com boas perguntas.
Tivemos ótimas perguntas, um ótimo bate-papo. É verdade, amigo. Às vezes a gente sai um pouco também aí fora da rotina, né? Que é a zoariônica, mas tudo faz parte também. Tudo faz parte. Então, desejar aos amigos aí uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Que nós estejamos todos juntos aí na próxima live. E agradecer todo mundo aí que colaborou com nós. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos.